Seja bem-vindo ao primeiro podcast aqui de estreia do Pode Isso, Doutor. Tô aqui com meu amigo Rodrigão. Fala tu, Rodrigão. Fala, Gabriel, tudo bem? Vai ser uma troca, um bate-papo muito interessante. E nosso primeiro convidado Verdade. muito especial aqui é o Doutor Bernardo Mercante. Lisonjeado aí por ser o primeiro convidado do podcast Pode Isso, Doutor. O Rodrigo é um cara aí que a gente já tem uma relação de muitos anos. Vamos botar aí, acho que uns 15 anos já, Por aí. né? Já enfrentamos muito centro cirúrgico, muita madrugada dentro, né, irmão? Porra, Verdade. fizemos muita coisa legal já. E aí, estamos aí pra bater esse papo e tirar qualquer dúvida aí dos nossos telespectadores. Que legal. Doutor, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua especialidade, um pouquinho rápido, breve resumo da sua história como doutor, como você começou, por que você se tornou doutor. Cara, a grande questão é, eu sempre quis fazer medicina, não tenho nenhum médico próximo na família, meus pais são professores e desde sempre eu quis ser médico, então fui seguindo, né? Sou de Campos do Goytacazes, que é uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro, e vim fazer faculdade no Rio e acabei ficando. Achei que fosse fazer a faculdade e voltar para Campos, mas a vida foi tomando um rumo e fiquei por aqui. Então fiz minha faculdade, depois fui fazer minha formação em ortopedia na Santa Casa de Misericórdia, né, na residência do Dr. João Maurício Barreto, que é um grande mestre aí. E Sim. de lá, né, fiz joelho primeiro, né, segui fazendo joelho com ele, e aí fui tocando minha vida, né, fazendo meus joelhos, buscando meus consultórios, trabalhei em algumas clínicas, depois fui chefe de um hospital na Barra da Tijuca chamado Rio Mar, que me deu muita bagagem, experiência também, e fui tocando a vida, e em um dado momento a coluna entrou na minha vida, né, e Legal. comecei a me especializar em cirurgia da coluna. E hoje eu sou especialista em endoscopia pelo Albert Einstein de São Paulo e estou cursando a pós-graduação do Instituto Carlos Chagas, né, sobre a batuta aí do Dr. Vinícius Magno, que é um cara aí que a gente está se espelhando para ver se a gente chega pelo menos perto do que ele faz hoje em dia aí. Que legal. Grande doutor Vinícius Magno, um grande abraço para você. E, doutor Bernardo, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse caso agora que aconteceu do Pedro, né? O Pedro rompeu o ligamento cruzado, né? E ficou 7 meses fora. Por que a LCA é tão importante para a estabilidade do joelho? Você consegue falar pra gente? Na verdade, cara, o ligamento cruzado anterior é um dos ligamentos, é o ligamento mais rompido do joelho, né? Então é uma lesão relativamente comum, tanto no cara que faz esporte, quanto no dia a dia normal, no paciente que ele não faz esporte, mas ele tem uma demanda ali de trabalho, de vida, né? E aí é engraçado porque o Pedro voltou em 7 meses, né? Então todo paciente quando vai ter uma indicação da cirurgia da LCA, ele fica ali naquela avidez, principalmente o cara que é um atleta amador, o cara surfa, o cara joga bola, o cara joga tênis, beach tênis, enfim, luta de jiu-jitsu. E ele sempre pergunta, doutor, em quantos meses eu volto? E aí eu tenho uma coisa que eu falo pro cara, eu falo, irmão, se o jogador de futebol leva 6, 7 meses pra voltar, você que é um ser humano normal, vai voltar no mínimo 9 meses. Mas 9 meses, eu falo, cara, mas o Pedro, o Neymar, levaram 6 meses, cara, a gente não consegue voltar em 6, né? E aí ele pergunta, mas por que eu não consigo voltar? Aí eu falo, não é que você não consiga voltar. Conseguir você consegue. O problema é o risco que você está correndo. Ele, com 3, 4 meses, ele vai conseguir jogar bola. Mas ele não tem aquela estrutura compensada para segurar o torque que ele faz, a explosão, enfim. Então é o risco dele romper o enxerto que foi colocado. Sim. Então, o que demanda essa volta? É a recuperação muscular, a recuperação do equilíbrio, da mobilidade, da própria percepção, Uhum. para que ele volte com segurança. E aí o LCA, qual o papel dele no joelho? O LCA, ele é o principal estabilizador da anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. E ele é um estabilizador muito importante da rotação. Então, quando você tem o ligamento cruzado íntegro, você tem ali aquela mobilidade harmônica do joelho. Você consegue fazer as rotações, os desvios em varo, em valgo, e fazer o torque com o joelho encaixado, vamos dizer assim. Então, quando você rompe o LCA, qual a sua principal queixa? Dor? Não, errado. Instabilidade. Você vai ter uma instabilidade do joelho quando você solicitar o seu joelho nessa dinâmica de rotação, extensão e flexão. O LCA rompido vai fazer com que o paciente tenha aquela sensação de que o joelho sai e volta. E toda vez que o joelho sai e volta, aí ele pode ter dor, né? Então, o que o LCA te deixa? Instabilidade, não é dor. Então é um ligamento muito importante para que você tenha uma dinâmica, né, Legal. uma mecânica harmônica do seu joelho, tanto para o esporte quanto para a vida normal também. Uma boa pergunta aqui, né? Porque assim, esse rompimento aí do LCA, né, do ligamento, ele é interno.
a gente que é leigo, que não sabe, tem alguma coisa, tem algum teste que a gente pode fazer? Tem como eu falar assim, pô, acho que eu rompi o ligamento. Isso pode acontecer? Tem como a gente saber? Ou só ali no médico, só na presença? Comumente, quando você rompe o ligamento cruzado anterior, a principal manobra que gera essa lesão é um que a gente chama de valgo com rotação. Você vai fazer um desvio em valgo do joelho, né? E vai fazer, na verdade, porque a rotação interna ali mais da tíbia, você vai fazer uma rotação externa do seu corpo. Então, o seu joelho vai para dentro, você com a perna parada, você gira externo. Então, esse valgo com a rotação externa, essa manobra ela vai esticar o ligamento numa amplitude que ele não tolera. O ligamento Sim. é como se fosse um cinto de segurança, certo? Sim, sim. O seu joelho vai sair, ele trava. Vai sair, ele trava. Então ele esticou. Em tudo que você leva a um estresse maior do que ele suporta, ele vai romper. Então o valgo com a rotação externa é a principal manobra de lesão. E a outra manobra que comumente lesa é uma hiperextensão, que se não me falha a memória, foi como o Fred, que era atacante do Fluminense, lesou o ligamento cruzado dele. Né? Então, geralmente você percebe isso porque é comum você ouvir um estalo, tac, um estalo seco, que é o ligamento rompendo. Sim. E é comum você também ter logo um edema associado ali e dor, né? Porque isso vai te gerar um processo inflamatório local. Em alguns raros casos, quando a energia do trauma não é muito grande, você faz uma simples rotação muito forte, comum quando o paciente está no mar. O que acontece quando você está na água? Você não fica preso naquela areia ali? Sim, Vem sim. uma onda e bate em você. O que acontece? Você está preso na areia e você gira sobre o eixo do seu joelho. Sim. Às vezes, nesse tipo de trauma, você só tem uma rotação externa. E aí o que acontece? Você não vai ter tanto sintoma de dor, nem de edema. Já tive paciente de chegar no consultório e falar, doutor, fui na praia, fui no mar, tomei uma trombada, quando eu estava voltando para a areia, senti meu joelho estranho. Ou seja, ele não teve uma magnitude de impacto de osso com osso, que é isso que dói. Sim. Quando você faz o valgo e roda externo, Só a rotação na hora ali- que o ligamento arrebenta, Entendi. é como se aquilo batesse de um lado, tem um contragolpe do outro. Então, quando o paciente chega no consultório com o exame, você vai ver aquela ressonância, está com edema ósseo burral. Então, isso é que dói. Porque o ligamento rompido por si só, se você chegasse ali e cortasse ele, isso não ia te dar dor nenhuma. A minha pergunta, e foi para falar porque eu já escutei, foi assim, olha, vamos fazer o teste da gaveta. Sim, né, que é um teste comum que a gente faz. Né, e o paciente também, por ser muito feito e difundido, né, teste da gaveta, você coloca o joelho em flexão, Sim. você estabiliza a tíbia nas suas duas mãos e puxa para frente. Então você está com o joelho Faz assim. uma- Uhum. Se a tíbia sair mais do que o permitido ali, né, você visualmente vendo que ela está saindo demais Sim. para frente, né, você já tem uma suspeita de um LCA rompido. O outro teste é um teste de Lachman, que a gente segura a coxa do paciente, pega a tíbia, traz a tíbia para frente e leva a coxa para trás, né? Ou só estabiliza a coxa e traz Sim. a tíbia para frente. Quando você faz isso, se você não sente uma coisa que a gente chama de endpoint, que é um tuk, tuk, que é o ligamento travando, né, e a tíbia vem demais, Direto. você também tem um sinal de ligamento cruzado anterior rompido. E tem um outro teste que a gente chama de teste do pivô, que você segura a tíbia do paciente, né, literalmente abraça ela, coloca a mão no joelho e vem estendendo a perna do doente. E você sente ver o joelho desencaixando e encaixando. A estabilidade, e encaixando. Você vê a estabilidade. A estabilidade. Porque o Bacana. ligamento cruzado ele tem um papel muito importante no final da extensão. Sim. É ele que leva a tíbia para fora, no mecanismo que a gente chama de screw home. Então é um mecanismo de aparafusamento da tíbia no fêmur. Quando você está com o ligamento íntegro e você está esticando o seu joelho, o cruzado faz isso na tíbia no finalzinho. Sem cruzado, a tíbia não roda externo. E você ainda está forçando uma rotação interna. O que acontece? Você vai esticar o seu joelho, a tíbia não vai rodar, ele vai desencaixar e encaixar. Desencaixar e encaixar. Então isso a gente percebe no consultório. Né? Mas o que o paciente sente que leva ele a procurar um médico? Claro que se for um trauma muito importante, que ele está com muita dor, ele vai falar, porra, deu alguma zebra no meu joelho, meu. Tá inchado, não consegui continuar jogando, vou no médico. Ou então aquele cara que é mais largado ali, sentiu uma dorzinha, até continuou jogando, às vezes foi para casa, a dor vai melhorar. Botou uma semaninha de gelo, tomou um remedinho e melhorou. Quando que ele vai falar, deu ruim no meu joelho? A hora que ele estiver fazendo alguma coisa, Dá uma que principalmente falseada. ele parar o corpo e girar externo. A hora que ele fizer isso, o joelho vai escapar. Subiu no Ele vai ônibus. falar, porra, meu joelho tá solto. Caraca. Deu ruim. Deu ruim. Vou no médico. E aí ele vai acabar vendo que ele rompeu um cruzado anterior. Entendi. E aí,
Doutor E aí, Bernardo Mercante, cruzado tem que anterior, procurar. em idade. Vai estar aqui no nosso, né, o Na endereço, descrição, aqui, endereço, o endereço com tudo aqui. certeza, o arroba. Pode procurar o paciente nosso... com cruzado rompido, né, em idade ativa, né, ou mesmo que não seja um paciente jovem, mas hoje em dia a gente tem muito paciente idoso ativo. Sim, né, sim, muito. né, se ele tiver Eu sou condições clínicas de operar e condições ali de um joelho saudável para que o ligamento seja reconstruído, ele vai ter que operar o joelho. Legal. Então, na grande maioria das vezes, né, o ligamento cruzado anterior, ele é uma lesão com indicação Para cirúrgica. encerrar sobre o Pedro, a gente mudar aqui pular o assunto, a comentarista lá né, que estava ali, né, durante o jogo, ela chamou uma coisa de atenção. Ele perde o pênalti, só que ele teve uma explosão e ele foi lá e fez o gol. Isso mostra que o trabalho que foi feito pós, isso é uma coisa também para a gente pontuar, né, do fortalecimento, né, desse pós-cirúrgico, que é importantíssimo e que muitas vezes o paciente ele despreza isso, ele acha eu tô bem, eu tô legal, mas ele não faz o fortalecimento. E ali a gente viu que a explosão dele, da marca do pênalti, quando ele perde e ele vai, que ele pula e dá o carrinho, a segurança que ele tava, porque é uma cirurgia, né, traumática, né, como toda, né, no caso o pós, a recuperação ali é muita dor no pós que o paciente tem, lógico, porque força ali para recuperar o arco, né, do movimento ali. E aí você vê que o cara estava seguro, porque ele fez todo o acompanhamento, e eu acredito nisso, e ela comenta, ela dá isso, eu falei, realmente, isso foi uma coisa que fez a total diferença. Então, cara, isso é uma coisa muito importante, a gente tem que frisar muito isso com o paciente também, porque metade do processo é a cirurgia que você faz. A outra metade, tão importante quanto a primeira metade, é a reabilitação que ele vai fazer. Então, onde que a gente vê muito que o paciente, às vezes, eu operei o meu joelho, mas não ficou tão bom. Não ficou tão bom porque o cara não faz um fortalecimento, o cara não perde peso, o cara não se dedica a um trabalho de fisioterapia. Sim. Então, não existe milagre. Eu ia ali colocar um ligamento no lugar, ou colocar uma prótese, ou tirar uma hérnia de disco. Enfim, eu fiz a parte que é possível do médico. Sim. Só que a reabilitação ela é tão importante quanto a cirurgia. Então, isso tem que ser muito frisado. E aí, vamos lá. O paciente pergunta muito isso no consultório também. Doutor, eu vou operar e vou voltar a ser funcional, vou voltar a jogar bola? A gente fala, o cara do futebol opera e volta a jogar bola em alto nível. Por que você não vai voltar? E aí o Pedro hoje, ele conseguiu fazer 2 gols no retorno dele e ter essa explosão após um pênalti perdido. Por quê? Porque ele estava bem reabilitado. Ele estava bem compensado a musculatura, ele estava treinado. O cara tá ali, vamos botar de 1 mês de operado até 7 meses, que foi quando ele voltou, só trabalhando mobilidade, propriocepção, fortalecimento, alongamento. Então ele está condicionado. E acabou. E ele volta igual. A gente tem um outro exemplo do Flamengo, o Bruno Henrique, fez uma lesão gravíssima do joelho. Dele foi não foi só cruzado com canto posto-lateral. Eu lembro que no primeiro jogo que ele voltou, eu falei com um amigo que estava vendo o jogo comigo, eu falei, meu irmão, o cara parece que voltou melhor. O cara corre igual porra. Corrigiram alguma coisa na irmão, parecia que tinha alguém atrás dele, a polícia. O cara corre muito. E operado de uma cirurgia multiligamentar do joelho, entendeu? Então, dá pra voltar? Dá pra voltar, com certeza. Dá pra voltar bem? Dá pra voltar igual ou melhor do que você estava, depende de você. Aí não é culpa do seu médico, né? O seu médico não pode fazer a sua reabilitação. Ele vai te orientar. Então, isso é uma coisa que tem que estar na mente do nosso paciente. Cara, é demandante você operar? É. A cirurgia em si, você vai ali, opera e vai embora. Mas o que demanda mesmo é reabilitar. São 4, 6 meses, 8 meses de reabilitação. Sim. Né? Eu sei que na vida do cara normal não é igual do atleta. O cara tá na correria, ele tá reabilitando, mas ele tá trabalhando, tem filho pequeno. Mas ele tem que entender que ele tem que tirar ali. É o que eu falo, cara, 2 vezes por semana você tem que malhar a perna, cara. Sim. Não é possível que não consiga 2 horas por semana. Eu consigo, meu irmão. É o famoso frango, né? Tem que conseguir 2 horinhas por semana, Sim. Vai limar a sua perninha, né? Faz sua mobilidade pra gente conseguir reabilitar e você ter um bom resultado. E existe diferença na lesão do atleta pra lesão do cara que joga peladinha no final de semana? Cara, a diferença em si, na lesão propriamente dita, não, porque é a mesma lesão. Agora, o atleta ele tem um menor risco de lesão do que a peladinha no final de semana. Por um simples motivo. O cara é condicionado, né, irmão? Aquele cara que só joga bola domingo, ele tem um alto risco de lesão. O cara, que ele só joga pelada no final de semana, ou que ele corre, mas desde novo, e aí ele fala pra mim, porra, mas agora eu tô sentindo dor. Eu corro desde que eu tinha 15 anos. Eu olho, vejo lá, 45 anos. Eu falei, irmão, a grande diferença é a idade. Sim. Eu brinco, né? Até uma certa idade, Deus ajuda.
depois ele só para de ajudar. Você tem que começar a se ajudar. Sim. Porra, tu corria 40 quilômetros por semana com 20 anos. Maneiro, tu ainda sai, toma uma cerveja, pega uma noitada, dia seguinte corre de novo. Com 40, meu amigo, não dá pra manter esse padrão de corrida. Ou se você quer manter esse padrão, você tem que começar a malhar para que você consiga ter uma segurança para fazer um outro exercício. Por quê? Essa galera que às vezes só corre, só joga bola, o cara não malha. Sim. E infelizmente, cara, a musculação, ela é a base. O que você vai fazer no entorno, aí é contigo. Não adianta você achar que com 40, 50, 60 anos, tu vai jogar sua peladinha no final de semana, tu vai dar sua corridinha. Se tu não tiver bem compensado para isso, as lesões vão começar a aparecer numa amplitude 1000 vezes maior do que quando você era novo. Sim. Né? Mudou, a idade chegou. Então, a gente tem que se preparar para continuar desempenhando o que a gente gosta. Porque não é parar de fazer é o pior caminho. Só que para você continuar fazendo e fazendo com segurança, você tem que entender que você precisa compensar o teu corpo, que hoje já não é igual ao teu corpo dos 15, 20 anos. Né? Você tem que começar a trabalhar ele para que ele tolere aquele esforço, né? Aquele esforço que te dá prazer. E às vezes o cara não gosta de malhar. Eu falo, irmão, toma como uma obrigação. Você não gosta de correr? Então você bota na tua cabeça que para correr, que para jogar a sua bolinha lá no sábado, com segurança, você precisa malhar. Então aquilo é uma obrigação para você fazer o que você gosta com segurança. Sim. É mais ou menos por aí. É uma coisa que a gente sabe que contribui muito para a recuperação do doente, né? Eu vou falar aqui de 2 profissionais que são importantes nesse processo, né? A cirurgia, óbvio, né? Precisa. E na recuperação do doente, né? Que ele vai dar o teu trabalho, a excelência do teu trabalho depende desse pós. E ele está muito na mão do fisioterapeuta. E eu vou colocar mais um educador físico. Sim. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um amigo que rompeu, né, o ligamento e tal, o lateral fez lá a cirurgia, não sei o que e tal, mas, pô, só me lembrou, só foi falar comigo depois que ele operou. Eu falei, cara, tinha uns cabos de cá e tal. Ele falou, não, mas cirurgia também foi com, né, um médico também de excelência. Eu falei, não, cara, tá em boas mãos, ficou legal. Eu falei, cara, se preocupa com o teu pós, porque você vai precisar de um fisioterapeuta, cara, ali, contigo ali pra... E aí, ele mora, se eu não me engano, no Recreio e tal, alguma coisa assim. Aí ele, cara, ele fez uma boa fisioterapia e ele também encontrou um educador físico que ajudou ele para o fortalecimento, principalmente do quadríceps. E ele falou, cara, eu fui para uma academia no Recreio, B-Move, eu não sei o nome da academia aqui, tô falando aqui a coisa da academia. Essa B-Move é boa, hein? E ele fez boas referências dessa academia e ele falou assim, pô, cara, eu tive ali um pessoal ali dando uma atenção ali para essa recuperação. Esses profissionais, a fisioterapia e o educador físico, nesse processo do teu pós-operatório. Cara, na verdade, vamos lá, você tem que entender que quando você opera um paciente, você vai precisar de uma abordagem multidisciplinar, né? Porque a cirurgia é feita pelo médico, mas a reabilitação, ela é feita pelo fisioterapeuta num dado momento, e num outro dado momento, quando ele sair do degrau da fisioterapia, o educador físico ele vai ter total influência no pós-operatório desse doente. Vamos lá, se ele vai conseguir chegar bem ali com 7 meses, sim, isso vai muito de como ele vai ser gerido pelo fisioterapeuta e pelo educador físico. Sim, sim. Você foi ali e fez uma boa cirurgia, uma cirurgia padrão, ficou teu ligamento, super bem posicionado, super estável. Bom enxerto, tirou bom enxerto, né? Tudo. Fez sim, ali tudo no padrão bonitinho, seus túneis estão bem posicionados, sua estabilidade no intraoperatório ficou muito top, show de bola. Se esse cara não tiver um bom fisioterapeuta, ele não vai conseguir avançar. E se ele não conseguir avançar, ele não vai conseguir chegar no educador físico. Porque o educador físico ele vai entrar, depois que a fisioterapia faz o papel dela ali, de deixar ele com um bom arco de movimento, sem dor, certo? Com uma segurança muscular, para ele começar a malhar. Então ele vai começar a trabalhar tônus, vai começar a trabalhar ali aqueles estímulos iniciais da musculatura na fisioterapia. Quando ele chegar no educador físico, aí esse cara tem que ter um conhecimento, né, para que ele consiga reabilitar esse paciente. Então é muito importante você pegar um bom educador físico que consiga te gerir junto com o teu médico. Essa comunicação ali. A gente vai batendo uma bola ali. Eu geralmente importante. tenho uma proposta, né, que eu vou dando os objetivos do que eu quero que meu paciente atinja. Porque o educador físico é que sabe fazer isso. Né? Muito médico peca nisso, inclusive. Você não pode passar uma série de academia para o seu doente. Né? Você não pode chegar para o seu fisioterapeuta e dizer o que ele tem que fazer. Cara, e o doente, às vezes, acha que é obrigação do médico fazer isso. Doutor, e eu falo sempre a mesma coisa. Eu sou médico, eu não estudei fisioterapia, sim, eu não estudei educação física. Eu não posso entrar na área, na esfera de trabalho do outro profissional. Né? Então,
eu vou dizer o que eu quero que aconteça. Eu quero que você fortaleça, que você ganhe mobilidade, que você ganhe propriocepção, que você alongue. Como ele vai fazer isso? Ele que sabe como fazer. Ele que sabe como gerir, né, essa estratégia que ele tem na mente dele para que você consiga chegar ali num patamar, né, de recuperação saudável. E hoje em dia tem academias como a B-Move, por exemplo, que a gente tem programas ali de referência para reabilitação de pós-operatório. Assim como a gente tem programas de referência, né, para fortalecimento em pacientes com pouca idade. A gente vê muito hoje lesão em pacientes novos. Moleque de 12, 14, 11. Por quê? Muita escolinha de futebol, principalmente. Sim, isso é verdade. Né? A gente bota aí algumas aí, Paris Saint-Germain, com 6 anos, 7 anos, Flamengo, né? O cara já tá ali sim. com uma idade pequena, levando uma vida de atleta. De atleta. Sim. Porra, o moleque Botando treina uma carga 3, 4 vezes por dia, não sei quantas vezes por semana. Só que o que acontece? Treinando sério, ele lazer, treina né? sério, Sim. ele, porra, é um treinamento extenuante. Só que vamos lá, o maluco velho que eu falo é o atleta já mais velho. Maduro. 20 anos de idade, 30 anos de idade. Maduro, melhor palavra. Ele já tem uma carga muscular e uma compensação de estrutura física para suportar aquele treino. E o molequinho pequenininho que não tem? Entendeu? Pra suportar esse estresse, e aí, né, o que acontece? Muscular. Algumas academias já viram isso, né? Esse viés, esse nicho, Bacana. e a B-Move é uma delas, né? De trazer um trabalho de fortalecimento adequado para cada idade. Então, por exemplo, tem uma B-Move hoje ali dentro do Israelita, do Adolfo Bloch, né? Na Barra, Sim. que a escolinha do Serrano é integrada ali no mesmo clube. Bacana. Então, a gente tem um trabalho com os atletas do Serrano, esses atletas que são atletas, né, menores, com menos idade, já de um trabalho de fortalecimento, mobilidade, para quê? Para prevenção adaptado de lesão. Para eles, que né? isso é importante, adaptado, né? para essa molecadinha nova. Sim, que precisa ter. Para prevenção de lesão. Então isso é muito importante. Porque vamos lá, tu pega um cara desse aí, um Neymar da vida, né? Um Paquetá, um próprio Pedro. Imagina se esse moleque ali com 12 anos desse o azar de ter rompido um ligamento cruzado ou ter feito uma lesão multiligamentar do joelho. De repente ele não estaria hoje onde ele está. Com certeza. Então, as lesões acontecem numa dada idade e às vezes cortam a carreira desse menino que era promissor. Então, hoje em dia, né, o treinamento é muito mais intenso. A gente tem hoje uma cobrança muito maior. Né? Você vê essas escolinhas com muita gente. Quanto moleque bom não vai para frente? Quanto moleque não tão bom vai para frente. Então, cara, é aquilo, né? E você prevenindo essas lesões num atleta de pouca idade, você consegue dar chance a ele de evoluir. Porque se ele se lesiona muito novo, porra, você já tem um problema. Outro dado sobre crianças que é importante é a questão do piso. Porque ele não treina na grama, é grama sintética. E aí é um piso diferente, um impacto diferente. O acetábulo as travas da chuteira prendem muito mais. Até a questão de quadril. É como se fosse a ergonomia no trabalho. A ergonomia no trabalho dele, né, é um campo mais duro. Né? Você tem muito mais impacto nas articulações de carga, que são tornozelo, joelho, quadril. Né? E por aí vai. Então, você conseguir deixar esse menino hoje mais bem condicionado do ponto de vista muscular, para que ele tolere aquela carga com mais segurança, é muito importante. Eu acho que hoje isso talvez não seja uma visão desses clubes que tem essas escolinhas para criança, mas eu acho que num curto espaço de tempo, isso vai ser meio que uma obrigatoriedade. Você, quando chega num Flamengo da vida, como atleta profissional, você não é obrigado a malhar? Sim. Ou você acha que o cara malha porque ele gosta? Não. Eu acho que ele gosta de malhar? Não gosta nada, porra. Ele malha porque ele sabe que é preciso para que ele consiga ter uma performance. Hoje em dia a competição é muito maior, né? Você pegar os jogadores antigamente, os jogadores atuais, olha a carcaça do cara atualmente, olha a carcaça do cara antigo. Nem se compara. Hoje em dia, se o cara não hoje tiver... é muito mais força. Se ele não tiver uma boa estrutura física de fortalecimento, ele não aguenta chegar aonde ele vai. Que o futebol exige. Entendeu? Então, acho que em algum momento, essa molecadinha mais nova também vai ter essa obrigatoriedade. Gostei desse assunto, hein? Né? É uma coisa muito interessante. Assunto, hein? E, pô, se você quiser, vou trazer um cara bom para falar nesse podcast contigo, que manja muito disso, educador físico. Bacana. Que trabalha com a gente. Eu acho que vale a pena, porque os pais estão investindo pesado nisso na criança, só que está esquecendo esse detalhe. Isso é um investimento. Você está investindo no teu filho. Para ele ter uma... Porque você investe mesmo. Investe não só dinheiro, não. Investe tempo. Eu sei porque, porra, a minha secretária, né, que está comigo há 15 anos, né, um beijo para Alessandra, né, o filho dela,
que é o Bernardo, que é meu xará, que eu brinco que ela botou o nome por minha causa. Goleiro. Goleiro, Joga já passou muito, por vários muito. times de ponta, né, no Rio de Janeiro. E, cara, é uma demanda de tempo, de levar pra treinar, Com certeza. de levar pra jogo. E o moleque, porra, ele vive uma vida de um atleta profissional. Sim. Ele acabou de machucar o dedo agora, ela me mandou as imagens lá, ela falou, porra, o clube mandou ele treinar porque ele vai treinar com o pé, nesse tempo que ele tá com a talinha no dedo. Não tem refresco, não. moleza não, irmão. Então é isso, Tem a refresco gente não. vai ficando por aqui. Eu agradeço a você, telespectador. Obrigado, doutor, por estar aqui nesse momento com a gente. Foi um bate-papo muito incrível. Eu que agradeço aí o convite, né, pra essa estreia aí, desse podcast promissor, né, e agradecer, né, pelo primeiro episódio seu comigo, e com certeza, né, se deixar a gente vai ficar falando 3 horas aqui, né, mas muito assunto. terão outros episódios, espero estar presente aí mais pra frente, falando de outros assuntos também. Tem muita história. Porque tem muita história pra contar, né, Rodrigo? Pô, bota história nisso. Um abraço a todos aí e espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.